Olá, bênçãos de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos estar aqui falando hoje na palavra do Senhor. Uma passagem que se encontra em Gênesis capítulo 24. Eu vou estar citando alguns versículos aqui desse capítulo para a gente estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Vou estar falando aqui do versículo 3 adiante, do 3 ao 4, que diz assim: quero que me prometa diante do Senhor, Deus do céu e da terra, que você não vai escolher para ser esposa do meu filho nenhuma das mulheres dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e lá escolherá uma esposa para o meu filho Isaque, uma esposa que seja da minha família. Vamos falar agora, por enquanto, só dessa passagem, desse versículo. A gente vai... O próximo versículo que eu comentar, que é adiante do mesmo capítulo, estaremos dando sequência. Amém? Então, nesse versículo, vemos que Abraão estava preocupado com a questão do seu filho não se relacionar com pessoas que não serviam ao Senhor, com pessoas que não adoravam ao Deus, o Todo-Poderoso. Porque ao relacionar com pessoas a qual não é do povo de Deus, corremos o grande risco de sairmos da presença de Deus, da direção do Senhor, porque estaremos aliançando compromisso com quem não tem compromisso com o Senhor. E Abraão tinha essa sabedoria, né, que Deus deu para ele. Ele sabia que tinha que seguir as ordens do Senhor e que tudo isso, na verdade, no fundo, é para o nosso próprio bem, porque se estamos alinhados com pessoas da qual também é o povo de Deus, isso trará bênçãos para nossas vidas e será pessoas que serão fiéis, né? Deus não vai dar para ninguém, não vai dar para mim, perdão, e nem para você, alguém a qual não respeita os teus princípios, não respeita a tua palavra, porque isso estaria contra a palavra do Senhor, né? Seria um jugo desigual. E isso não agrada a Deus, né? E então, por isso que Abraão pediu o seu servo para estar indo lá no teu povo buscar, trazer uma pessoa para a qual seria da sua família, para estar sendo a esposa do teu filho. E ele confiava no seu Deus, que Deus ia colocar no caminho do teu servo justamente aquela pessoa a qual o Senhor tinha para a vida do seu filho, o Isaque, né? E Deus é fiel quando confiamos nele. Quando colocamos tudo nas tuas mãos, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas a tua vontade. Ele mesmo se encarga, né, de fazer tudo conforme o querer dele mesmo. E o querer dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E assim, também temos uma palavra que diz na palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e esperam no Senhor. Esperam, ou seja, confiam, lança sobre ele todas as nossas dores, enfermidades, ansiedades, anseios. Deus sabe dos desejos dos nossos corações. Se você tem um desejo aí de casar, aqueles que não são casados, né? Deus sabe desse desejo do seu coração. E assim, ele mesmo que colocou esse desejo. E ele há de ter alguém especial para você. Não precisa estarmos saindo, procurando em vários lugares pessoas a qual muitas das vezes nem respeita a palavra. E assim, Deus quer que cuidamos primeiro, em primeiro lugar também, né? A palavra do Senhor vem nos dizer que busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos será acrescentada. Ou seja, quando cuidamos das coisas do Senhor, ele cuida de tudo ao nosso favor, de tudo mesmo. Não é só de uma área, é de todas as áreas, porque ele se agrada das nossas vidas e do nosso temor pela tua palavra. E ele é fiel para fazer nas nossas vidas se cumprir aquilo a qual ele mesmo colocou nos nossos corações. E assim, vemos aqui o cuidado de Abraão para que o seu filho não se relacionasse com pessoas que não seguiam os costumes do povo de Deus, né? E isso é muito importante, né? Que tenhamos esse respeito de sempre buscar, né?
na palavra do Senhor, se aquilo está de acordo com a palavra do Senhor, para que não venhamos trazer consequências para nós mesmos, né? Consequências para nós mesmos, porque também na Bíblia vemos muitas histórias, né, de pessoas que desobedeceram, que não foram fiéis ao Senhor, que se envolveram com pessoas dos povos vizinhos e teve muita consequência não só para a vida dele, daquela pessoa, muitas vezes foram reis que estavam à frente ali, né, do povo de Deus, e a desobediência por unir com pessoas que não eram povo de Deus trouxe uma terrível, como é que podemos dizer? Uma terrível consequência para não só para ele, mas para todo aquele povo, para toda aquela nação, né? Ou seja, o erro de um, quando é um que está no poder, um que exerce uma liderança, né? Seja uma liderança de qualquer coisa, ou seja, na igreja, ou seja, liderança de poder executivo, essas coisas, ou algo ao qual você esteja à frente, né? Independente de que seja. Aquilo a qual você está fazendo pode afetar não só a sua vida, mas a vida das demais pessoas à sua volta. Então, na palavra do Senhor também vemos esses casos que ocorreram, né? Então, Abraão foi muito sábio. Deus era com ele, Deus é com Abraão, né? Deus era com Abraão. E assim, vamos também falar aqui uma passagem que se encontra no mesmo capítulo, mas vou estar dando sequência, lendo um versículo que se encontra no versículo 12. O versículo 12 diz assim: O Senhor Deus do meu Senhor Abraão, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, peço que lhe dê que tudo dê certo hoje, que seja bondoso com meu Senhor Abraão. Vou ficar aqui, perto deste poço, esperando que as jovens dessa cidade venham buscar água. Vou pedir a uma delas: por favor, incline-me um pouco o seu cântaro para eu beber água. Faça com que aquela que me responder beba, e também vou dar água aos seus camelos. Seja a mulher que escolheu para o seu servo Isaque. Assim saberei que foi bondoso com o meu senhor. E antes que ele terminasse a oração, chegou ali uma jovem chamada Rebeca. Ela era filha de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, o irmão de Abraão. Ela trazia no seu cântaro no ombro. A jovem era muito linda e era virgem, nunca tendo dormido com nenhum homem. Ela desceu ao poço e encheu seu cântaro. Quando ela subiu para ir embora, o servo correu ao seu encontro e lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Rebeca disse: Beba, meu senhor. E rapidamente baixou o seu cântaro e, agarrando-o com as mãos, lhe deu água para ele beber. Depois de ter lhe dado água, ela lhe disse: Também vou dar de beber aos seus camelos, até ficarem satisfeitos. Então, rapidamente, ela esvaziou o seu cântaro no bebedouro e correu até o poço para buscar mais água para todos os camelos. Aqui vemos que o servo do Senhor, na sua oração com o Senhor, com Deus, né? Ele pediu ali uma confirmação do Senhor, um sinal, né? Ele mostrou ali para Deus um sinal a qual, ao acontecer aquilo, seria uma resposta de que aquela pessoa, aquela moça a qual estava ali, a qual teria agido de acordo com o sinal a qual ele apresentou ao Senhor, seria a pessoa a qual o Senhor tinha para Isaque como esposa. E também hoje podemos fazer isso. Buscar sinais, apresentar sinais ao Senhor, mas com sabedoria, né? Porque esses sinais temos que falar com o Senhor somente em pensamento, né? Não podemos falar assim, como estou falando agora, entendeu? É só em pensamento, porque o inimigo também anda ao nosso derredor, né? E temos que ser sábios, né? Quando pedimos sinais a Deus. Quando pedimos sinais no sentido de estarmos mostrando ao Senhor algo a qual, se aquilo acontecer, será a resposta, temos que pedir isso somente no pensamento, né? Que Deus ouve nossos pensamentos, né? E aqui vemos que Deus cumpriu, né? Deus mostrou como sinal que era a Rebeca mesma, a esposa a qual ele tinha para Isaque.
E assim, então, o seu servo pôde ver que Deus também estava ali com ele, por conta de Abraão, né? Porque ele estava ali representando Abraão para estar buscando uma esposa para o teu filho, para o filho de Abraão. E Deus foi fiel na vida de Abraão, quando ele enviou aquela jovem justamente naquele horário ali a qual o seu servo estava ali esperando, né? Deus é fiel, ele age no tempo certo, na hora certa, e todas as coisas cooperam para o bem mesmo daqueles que se dedicam nas coisas do Senhor, daqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor. E também vamos passar por uma passagem adiante que se encontra, é no mesmo versículo, é no mesmo capítulo, né? Agora vamos falar aqui do capítulo 57. Aí, nesse capítulo 57 diz assim: vamos chamar a jovem e perguntar a ela o que quer fazer. Então chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: querem ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero ir. Então deixaram que Rebeca e a mulher que sempre tinham tomado conta dela partissem com o servo de Abraão e os seus homens. Aqui vemos que também, quando é do Senhor, vai trazer paz e tudo vai se cooperar. Tudo vai se cooperar. Aqui, por mais que a mãe de Rebeca, né? Aqui eu creio que foi pelo sentimento, né? Era a filha dela, né? E assim, eles não estavam esperando por isso, né? E assim, pelo fato de sentimentos, ela ficou meio que querendo adiar um pouquinho a viagem da sua filha. Mas respeitou, né? Ali quando o servo falou sobre a questão de que não poderia esperar. E assim, eles quis saber da jovem, né? Se ela queria ir com ele naquele momento ou não. E ali a Rebeca foi muito, como podemos dizer, ela foi muito assertiva, foi muito direta, muito decidida em questão de dizer que sim, ela queria ir, porque ela também amava a sua família, mas mesmo assim ela sabia também o Deus que ela servia, e ao ouvir ali tudo aquilo que o servo disse, aquilo também há de ter trazido paz ao coração dela e certeza de que era um propósito de Deus, né? Era um propósito de Deus, e então ela foi como servo de Abraão para o encontro, para se casar com Isaac, né? E ser a esposa dele. E assim, não foi uma questão de que os pais não aceitaram. Aceitaram, só era o sentimento que estava ali, meio que querendo. Os pais, né? A mãe de Rebeca, querendo esperar mais um pouquinho, mas Rebeca foi bem decidida, né? Tudo isso foi um agir de Deus. Tudo foi um agir de Deus, até mesmo essa decisão de Rebeca, né? De ir naquele momento mesmo. Tudo foi uma ajuda de Deus. Isso mostra que Deus trouxe paz e alívio ao coração dela. E é assim, né? Quando Deus está no controle, Ele cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, por mais que às vezes queremos que aconteça no nosso tempo, mas o tempo dele é perfeito. Só podemos descansar e confiar e saber que Ele está cuidando. E assim, não só em relacionamento, né? A questão de quem é solteiros, mas também em relações de outras coisas a qual a gente estiver querendo uma confirmação do Senhor, querendo uma resposta, uma direção, que possamos confiar de que Deus vai responder, né? Deus Ele responde. E às vezes precisamos estar com os ouvidos atenados para ouvir a tua voz. Porque muitas das vezes Deus fala sempre conosco e às vezes não estamos conseguindo ouvir. Então precisamos também fazer orações a Deus, pedindo assim que Ele nos dê o discernimento, a sensibilidade de ouvir Ele, né? Porque Ele sempre fala conosco. Nós é que precisamos estar sensíveis à sua voz, para poder perceber e ouvir a tua voz, né? E também ver a tua voz, porque Deus também fala conosco através da natureza, através como podemos dizer, através das coisas que estiver acontecendo ao nosso redor. Ele fala conosco através de tudo isso. É algo que aconteceu com alguém, e a gente pega aquilo e reflete. É uma reflexão que a gente reflete sobre aquilo que ocorreu, e é uma forma de Deus estar falando conosco, né?
nos advertindo muitas vezes, nos chamando para ter mais compromisso, nos chamando para dedicar mais à obra, nos chamando para levantar a cabeça e continuar buscando, continuar crendo. Deus tem infinitas formas de falar conosco e tudo com um propósito. Precisamos estar sensíveis à tua voz para ouvirmos e podermos seguir a direção a qual Ele tem para nós, para nossas vidas. E tudo é um propósito, né? Estamos vivendo a palavra do Senhor e estamos aqui para cumprir um propósito a qual o Senhor nos trouxe aqui. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui para viver de qualquer forma, né? Isso eu falo com o povo de Deus, né? É o povo de Deus mesmo. Não estamos aqui para viver de qualquer forma. Estamos para ter uma vida diante do Senhor e vivermos, sermos guiados por Ele, né? Que Ele é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. E ser Senhor é estar à frente da nossa vida e deixarmos o controle de tudo com Ele, nas mãos dEle, né? Que possamos buscar a direção dEle, se isto ou aquilo é ou não da vontade dEle, é ou não o que Ele quer e tem para nós. Que Ele é fiel para responder, assim como Ele foi fiel para responder com o sinal ao servo de Abraão. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus.